Reflexão da liturgia da palavra do dia 1º de janeiro, solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Celebramos neste primeiro dia do ano a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Abrimos o ano sob a proteção daquela que, melhor do que ninguém, soube ser obediente a Deus, fator primordial para um mundo de paz, pois hoje também celebramos o Dia Mundial da Paz. Assim sendo, nada melhor do que começar o ano com uma bênção, a bênção de Araão, como nós vemos na primeira leitura. Desse modo, três temas se entrelaçam nesta liturgia, formando um conjunto que nos ajuda a começar bem o ano. Maria, Mãe de Deus e tudo o que ela representa, o Dia Mundial da Paz, consequência da obediência a Deus, e a bênção que Moisés transmitiu a Araão, a pedido de Deus, para que também abençoasse os filhos de Israel. Temos aqui ricos subsídios para a nossa reflexão neste início de ano e desta liturgia. A primeira leitura do livro dos Números traz, como já foi dito, uma bênção. Vemos que a passagem do ano sempre é marcada por confraternizações, festas e celebrações da vida. Comemora-se o ano terminado, com suas vitórias e derrotas, e deseja-se um ano de saúde, paz e prosperidade, que, em outras palavras, nada mais é do que desejo de bênçãos. Em vista disso, a primeira leitura se coaduna bem com esses propósitos que comumente temos no início de cada ano. Assim sendo, começar o ano recebendo uma bênção é algo muito bom. Temos essa bênção na primeira leitura, abrindo a liturgia da palavra e o ano civil. Conhecido como bênção de Araão, esse texto mostra o desejo de Deus que seu povo trilhe os seus caminhos, que seja um povo obediente a ele e que possa tê-lo como seu único Deus e Senhor. Vista por esse ângulo, essa bênção estreita a sintonia e os laços com Deus, algo fundamental na nossa vida espiritual para que tenhamos um ano bom. Quem tem Deus junto de si, que caminha nos caminhos de Deus, terá grande probabilidade de ter um ano abençoado, e mesmo que algumas coisas não deem certo, sabemos lidar com a situação de modo que ela não atrapalhe a nossa vida. A bênção da primeira leitura é, portanto, um pedido de Deus a Moisés, para que este a transmita a Araão e Araão transmita ao povo de Israel. Temos aqui um primeiro dado importante. As bênçãos devem ser multiplicadas, repassadas, transmitidas. Qualquer pessoa pode abençoar. Antigamente, os filhos pediam bênção para seus pais, os afilhados pediam bênção para os padrinhos e os fiéis pediam a bênção para os padres. Hoje, infelizmente, poucos mantêm esse costume tão significativo e importante para ter uma vida abençoada. Não é porque o costume caiu em desuso que ele não tenha mais valor. Essa primeira leitura de hoje mostra que precisamos urgentemente resgatar esse valor, pois quando abençoamos alguém, desejamos que sua vida caminhe bem e seja guiada por Deus. Quando ignoramos o valor das bênçãos, não estamos mais preocupados em caminhar num caminho de obediência e submissão a Deus e corremos o risco de colocar outras coisas no lugar de Deus e de sermos submissos a elas, tornando-nos escravos delas, como alerta a segunda leitura de hoje. Daí decorre uma vida carente de bênçãos, e uma vida sem bênçãos é uma vida sujeita a maldições. Não que Deus queira isso para os seus filhos, mas os seus filhos, quando desviam dos seus caminhos, tornando-se escravos, podem atrair coisas que não são boas para suas vidas, pois se desviaram da proteção de Deus, ficando vulneráveis às ações do mal, às quais todo escravo do pecado está sujeito. De qualquer forma, as bênçãos são sempre bem-vindas e não podemos prescindir delas. Queiramos, portanto, ser abençoados e abençoemos nossos irmãos. Se assim procedermos, teremos todos nós uma vida repleta de bênçãos e um ano de graças abundantes. Mas o que pede a bênção do livro dos Números? Ela começa pedindo que Deus abençoe e guarde.
Sentir-se abençoado e guardado por Deus é sentir-se protegido, amparado, e isso confere à pessoa uma grande segurança. Quem se sente seguro age com segurança e firmeza, e quem age com segurança e firmeza tem grandes chances de obter o que busca, de alcançar as metas desejadas. O medo e a insegurança atrapalham a vida de qualquer pessoa. Perde-se muita coisa na vida, não porque a pessoa é incapaz ou esquecida por Deus, mas porque faltou a firmeza e a segurança necessária nas suas ações, porque faltou o sentimento de proteção e amparo de Deus. Portanto, saber que temos um Deus que nos abençoa e nos guarda é algo importante para iniciarmos e terminarmos bem o ano com êxito. Além disso, a bênção fala de um Deus que se dá a conhecer, como vimos no Natal. Deus que mostra o seu rosto brilhante. Enxergar esse rosto brilhante, transcendente de Deus, é sinônimo de fé e confiança, que é outro elemento importante para a nossa vida e para termos um ano agraciado pelas conquistas. Um Deus que, além de revelar o seu rosto, nos ama. Um Deus que se compadece de nós, que tem piedade de nós, pois apesar de nossas fraquezas, de nossos pecados, tem um Deus que ama e nos perdoa. O sentimento de ser amado e perdoado por Deus nos fortalece e recobre de sentido a nossa vida, dando-nos esperança e ânimo. Queremos, portanto, ter um ano cheio de sentido, de esperança, e para isso nós não podemos repetir os erros do ano que terminou. Para tanto, é preciso saber que temos um Deus misericordioso que vela por nós e nos protege, para que não caiamos em tentação e livra-nos do mal, como pedimos na oração do Pai Nosso. Assim, a bênção se encerra pedindo que Deus mostre o seu rosto favorável e nos conceda a paz. Mostrar um rosto favorável é mostrar um rosto amoroso e misericordioso, o rosto de um Deus que quer o nosso bem e não o rosto de um Deus carrasco e castigador, como muitos imaginam. Crer num Deus duro, vingativo, que pune as nossas faltas, em nada ajuda na nossa recuperação e conversão. Dificilmente teremos um ano de paz se nós continuarmos a crer num Deus de coração duro, como muitas vezes nós somos e acreditamos que Deus também é. Deus não é a nossa imagem e semelhança. Nós é que devemos ser a sua imagem e semelhança. Enfim, uma pessoa abençoada é uma pessoa que deixa transparecer em seus atos e palavras essa imagem e semelhança de Deus. Se assim procedermos, estaremos possibilitando que os outros tenham um ano abençoado e de paz, e nós também o teremos. Enfim, a oração de bênçãos dessa primeira leitura se encerra pedindo que Deus nos conceda a paz. A paz tão sonhada, desejada por todos, a paz de Cristo, como nós desejamos em todas as nossas celebrações. É essa paz que o mundo precisa, pois paz não significa apenas ausência de guerra. É essa paz que São Francisco de Assis apregoou e por isso adotou nas suas práticas espirituais. É essa paz que o Papa Francisco tem anunciado. Hoje, Dia Mundial da Paz, peçamos a Deus a graça de sermos promotores da paz. A paz fruto da justiça, a paz que nasce de corações convertidos, daqueles que buscam configurar sua vida nos ensinamentos de Deus, que são obedientes a Ele, como fez Maria, Mãe de Deus, e como nos pede a segunda leitura da carta aos Gálatas. No Evangelho de hoje, como não podia ser diferente, destaca-se a figura de Maria, Mãe de Deus, e a sua fidelidade e obediência a Deus. Temos diante de nós o quadro da manjedoura, com Maria, José e o recém-nascido deitado. O Evangelho pede que nos coloquemos hoje no lugar dos pastores e vejamos o menino Deus e sua mãe com o olhar dos pastores. Precisamos ir às pressas ao encontro desse menino que nasceu entre nós e descobrir onde ele se encontra. O indicativo desse Evangelho é muito importante para termos a direção certa. Ele continua nas manjedouras de nossos tempos e não nos palácios ou nas maternidades de primeira linha. Ele continua nascendo onde menos se espera que alguém possa nascer, ou seja, embaixo dos viadutos, nas favelas sem nenhuma infraestrutura, nos grandes bolsões de miséria, enfim, naquilo que hoje representam as manjedouras, os lugares que sobram para os pobres nascerem.
A palavra manjedoura soa um tanto quanto romântica, mas sabemos que ela é uma estrebaria, um lugar impróprio para uma mãe dar à luz. Mas Deus quis estar ali, em solidariedade, a todas aquelas mães que não têm onde dar à luz ou que dão à luz sem nenhuma assistência profissional, apenas sob a proteção de Deus. Ele quis se aproximar dos excluídos, figurados nos pastores. Como José e Maria, os pastores acreditam no anúncio do anjo e acreditaram que ali estava o Salvador da humanidade. Os pastores enxergaram no menino a esperança do mundo. É Deus que se revela aos fracos e pequenos, que se faz um deles para resgatá-los de sua miserabilidade e servidão, como diz Paulo na carta aos Gálatas. O texto do Evangelho sugere que sigamos os procedimentos dos pastores, ir ao encontro desse menino Deus, encontrá-lo e anunciá-lo. Se nós queremos um ano de paz, um ano verdadeiramente bom, um ano repleto de bênçãos, como foi dito antes, é preciso que façamos o que foi indicado aos pastores: buscar Deus e anunciá-lo com alegria e entusiasmo. Como vimos, esse anúncio deve ser um anúncio com a convicção e alegria. Deve ser um anúncio de esperança, pois somente assim transmitiremos tais maravilhas. Os pastores foram alegres fazer tal anúncio e todos ficaram maravilhados com o que ouviram. Precisamos contagiar as pessoas com a alegria do nosso anúncio. Quem anuncia sem alegria ou entusiasmo não convence no seu anúncio. Tudo isso os pastores têm a nos ensinar nesse primeiro dia do ano. E Maria, Mãe de Deus, o que tem a nos ensinar? Maria tem muita coisa a nos ensinar, mas nesse primeiro dia do ano, vamos ficar com aquilo que o Evangelho sugere. Ela via todos esses acontecimentos maravilhosos da ação de Deus na sua vida, não entendia muito bem e guardava tudo em silêncio no seu coração, meditando tais fatos. Conservar todos esses fatos e meditar sobre eles em seu coração significa colocar nas mãos de Deus aquilo que foge à nossa compreensão, ao nosso entendimento. Significa uma vida de oração, significa uma atitude de plena confiança em Deus, deixando que Ele guie a vida, as suas ações e todos os acontecimentos. É, portanto, uma entrega total a Deus. Assim, Maria, mais uma vez, nos ensina essa entrega a Deus sem medidas. Entreguemos também a Deus esse ano que se inicia, para que Ele guie os nossos passos, ilumine nossos caminhos, volte o seu rosto favorável para nós e nos dê a paz. Se assim fizermos, teremos um ano pleno de paz e das graças de Deus e podemos acreditar que estamos no limiar da plenitude dos tempos, como diz a segunda leitura da carta aos Gálatas. Pois Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, Maria, que se tornou a mãe de Deus e nossa mãe, para nos resgatar da escravidão do pecado e nos tornar filhos e filhas dele. Ele veio submisso à lei para resgatar aqueles que eram escravos dela, ou seja, ele se fez um de nós para que nós pudéssemos ter acesso a ele e participar de sua vida plena. Com esse gesto, nós fomos adotados como filhos de Deus, libertando-nos da escravidão. Assim sendo, o apelo dessa segunda leitura é para que nós nos comportemos como filhos e não como escravos. Somente assim teremos um ano e um mundo melhor. Enfim, o novo ano que hoje iniciamos só será melhor se nós formos melhores. E para sermos melhores, nós precisamos viver como filhos de Deus e não como escravos, pois um mundo de tanta violência e maldade não pode ser um mundo de filhos de Deus, mas de escravos. Pensemos nisso, nesse dia e neste ano, para que ele seja melhor que o ano que terminou. Precisamos ter sempre o propósito de ser melhores a cada dia e a cada ano. Eis a proposta da liturgia de hoje. Um feliz ano novo a todos vocês que acompanharam nesse ano que terminou as minhas reflexões, acompanharam esse canal no YouTube e que poderão e deverão, e eu gostaria muito que vocês continuassem acompanhando. Deus abençoe a todos. Feliz ano novo. Padre José Carlos Pereira.